Galera, a gente demorou um pouquinho pra vir aqui falar de Thor Love and Thunder com spoilers, mas chegou o momento e a gente tem que conversar com vocês. Tá difícil, hein? Marvel do céu, o que você tá fazendo com a gente? Tá difícil, é depois da vinheta. E aí galera, Spotco na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? A fase 4 da Marvel, se é que a gente pode resumir a fase 4 da Marvel numa palavra até agora, essa palavra é desastre. Já fizemos outros vídeos aqui no canal alertando que a Marvel até agora estava muito confusa. A fase 4 vinha de uma forma muito confusa, decepcionante e várias obras sem ligar nada com nada. Dessa vez não foi diferente. Thor Love and Thunder tinha tudo para ser um filmaço por conta do arco da poderosa Thor. E o que a Marvel entregou pra gente realmente é de chorar, salvo as cenas finais, né? O embate final do filme até que foi bacana. O terceiro ato do filme eu acho que foi bacana, mas a gente tem algumas coisas pra dizer sobre esse arco também. O filme em si, ele começa de uma forma satisfatória, mostrando o Christian Bale que fantasticamente, brilhantemente, foi sensacional no papel de Gorr, o carnificeiro de deuses, mostrando de forma resumida, mas bem mostrado, né? Bem sintetizado, como que essa adoração antiga por muitos deuses foi se transformando em ódio, em vingança, porque ele viu questões climáticas como a fome, como a sede dizimar a sua família. E os deuses não fizeram nada, os deuses não ouviram as suas orações. Durante um tempo, Gorr foi aceitando como sendo vontade dos deuses. Mas quando lhe sobrou apenas a sua filha, e tão somente a sua filha, que abre parênteses aqui, a menina que interpretou a filha do Gorr, e que no final do filme volta, né, a partir do encontro do Gorr com a entidade Eternidade, ela volta e ela termina o filme como filha adotiva de Thor, né, o de Odinson. Então essa menina é na vida real filha do Chris Hemsworth. Ela é filha do Thor mesmo, né? Dali pra frente, quando a própria filha, então, retomando a análise, ela é também tomada, quando a morte vem e leva a filha do Gorr, ele se revolta, principalmente quando num oásis ele encontra um dos deuses lá, festejando, bebendo, comendo, tudo na esbórnia lá e não tá nem aí pro pedido do Gorr, e ele vê realmente que esses deuses são egoístas, que esses deuses, aqueles a qual ele devotava a sua fé, traíram a confiança dele, e ele naquele momento se irrita de tal maneira e se permite então que a sua fé caia por terra para que um sentimento de vingança, de ódio, tomasse conta dele, e o roteiro muito simploriamente simplesmente deixou a necroespada do lado dele, né? Eu já sabia que em live action dificilmente o nome do Knu seria dito, Knu que é o rei, o deus dos simbiontes, e foi ele quem desenvolveu, ele quem cria a necroespada a partir das suas habilidades simbiontes. E é uma espada que, como eu disse, se alimenta do ódio, se alimenta da vingança, de morte. E essa necroespada, ao longo do tempo, foi passando de mão em mão realmente, não ficou apenas com o Knu. E nos quadrinhos, o próprio design, o layout da necroespada é completamente diferente desse layout que foi apresentado no filme. O Knu, que é do planeta Clintar, né, que é o planeta do Venom, né? A Marvel, nos cinemas, não tem o direito de expor personagens ligados ao universo do Homem-Aranha. E os simbiontes pertencem ao universo do Teioso, que os direitos de cinema pertencem à Sony. Então dificilmente um acordo seria feito ali para que fosse explicada tintim por tintim a origem da necroespada. Mas a necroespada foi tratada de uma forma muito simplória. Essa espada, ela é poderosíssima, ela não só tem o poder de acabar com deuses, mas acabar com celestiais. Eu já disse mais de uma vez aqui que nos quadrinhos, Gorr, empunhando a necroespada, decepou a cabeça de um celestial, que é a cabeça do celestial onde o colecionador guardava suas coisas lá em lugar nenhum. Você viu essa cabeça gigante feita um planeta vagando lá no filme dos Guardiões da Galáxia. E dessa mesma forma, vários outros elementos do filme foram tratados de forma muito simplória. Itens que nos quadrinhos têm um peso enorme. Você quer ver outro exemplo? No final do filme, na batalha final,
aonde ele tá numa caverna, onde ele vai atrás do Gorr que tenta encontrar uma das 4 entidades que foram criadas junto com toda a criação do universo, que são responsáveis pelo perfeito equilíbrio de tudo aquilo que move a vida no multiverso, que é a eternidade, é o infinito, é a morte e o esquecimento. Essas 4 entidades, elas foram muito mal exploradas. A entidade eternidade, que é a que realmente interessa porque estava no filme, foi tratada simplesmente como um lugar meio que um espelho quebrado, como se fosse um buraco recortado numa parede, uma coisa imóvel, quando ela não é dessa forma nos quadrinhos. Mas ok, então dessa forma foi até bonito no final, por toda a trajetória de ódio, né, onde Gorr tenta matar todos os deuses, incluindo o próprio deus do trovão, que é o Thor. Ele simplesmente no final tem lá um lapso de compaixão e se sacrifica pela própria filha, né? Ele entende o que é o amor e, ao invés de pedir a vida para si, ele pede que a sua própria filha seja recompensada com a vida novamente, e a eternidade lhe concede isso, em detrimento de deixar ele partir. Acontece que o próprio Gorr nos quadrinhos é muito maior do que o próprio Gorr que foi mostrado no filme. Ok, os caras não tinham pretensão de levar o Gorr adiante, então teria que ser resumido num único filme, então isso até eu entendo e deixo passar. Repito, Christian Bale foi muito bem de Gorr, o que salvou a parte vilanesca do filme. Agora, dentro daquela caverna, um pouco antes do Gorr vencer os obstáculos, abrir lá o portal, usando o próprio Stormbreak para poder chegar até a eternidade, nós vimos ali, um pouco antes do Thor dar um pouco dos seus poderes para as crianças lutarem, né, junto com ele. Isso foi brilhante. Eu repito, o terceiro ato foi muito interessante. Gostei muito do terceiro ato. Duro foi ter que ficar na cadeira do cinema, aguentando tudo o que aconteceu no primeiro e no segundo arco até a gente chegar no final do filme. Mas ali naquela caverna a gente viu estátuas de outras entidades. Nós vimos aqui, já mais de uma vez que aparece no CM, a estátua fazendo referência ao Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo, galera, em matéria de importância ou de poder, é a segunda criatura ou a segunda entidade mais poderosa de todo o universo Marvel, só perdendo pro The One Above All, que é o criador, é o ser supremo da Marvel até agora. O diretor Taika Waititi, que dirigiu o filme, que já tinha dirigido Ragnarok, é uma característica dele explorar essa questão do cômico, das piadinhas. Mas o Taika Waititi, ele tá exagerando na dose, ele exagerou na dose. O filme, o arco da poderosa Thor, era para ser algo dramático e romântico ao mesmo tempo. Algo tenso, algo que nos moveria pela emoção, já que a Jane Foster estava acometida de um câncer e o Thor estava vendo o seu grande amor morrendo, quando na verdade o Mjolnir vem até ela, a acha digna. Em todas as vezes em que ela impunha o Mjolnir e se tornava a poderosa Thor, o câncer ele simplesmente desaparecia naquele momento, para que ela pudesse dignamente ajudar o Thor a encontrar o seu caminho, já que o próprio Thor no filme, depois da Saga do Infinito, resolveu se retirar com a galera dos Guardiões da Galáxia para viver seus momentos de paz, né? Para viver aí os seus momentos aí egocêntricos, mas os seus momentos de paz. Mas o surgimento do Gorr fez com que ele saísse desse retiro e voltasse ativa de novo. Nesse momento todo em que o Gorr estava agindo e o Thor estava lá de boas, né? Só malhando, tentando recuperar a forma com corrente, fazendo as suas trapalhadas junto com os Guardiões da Galáxia em outros planetas, a Jane Foster estava começando a sua saga de poderosa Thor. O problema é que todas as vezes em que ela se distanciava do Mjolnir e deixava de ser a poderosa Thor para voltar a ser Jane Foster, o câncer não só voltava, mas voltava num ponto acima, mais agressivo ainda, acelerando o seu processo de finitude, acelerando a sua proximidade com a morte. Só que isso foi tratado de uma forma tão leve e superficial que o excesso de comédia parece que nem deixou a gente sofrer a doença junto com a Jane Foster, que eu acho que qualquer roteiro inteligente deixaria isso acontecer. Você quer ver outro desrespeito aos fãs? A patifaria que foi mostrar a cidade da onipotência.
a sede de Zeus, dos deuses gregos, aquilo parecia um circo, galera. Ou você discorda de mim? Pegaram um baita de um ator pra interpretar o Zeus ali e de repente o Zeus vira... olha, é um fanfarrão. A última coisa que me pareceu aquilo era ser um templo sagrado dos deuses. Claro que a mulherada aqui deve ter adorado o sopro dos Zeus pra deixar o Thor pelado ali, né? Que cena desnecessária. O momento em que o Thor realmente decide enfrentar o Gorr é quando ele vê o deus Faligar, né? Derrotado no chão, aquele monstrão lá derrotado no chão. Esse monstrão é extremamente poderoso. Eu disse isso na análise do trailer. Tão forte que ele era, ele até brincava com buracos negros apenas por diversão. Enfrentava buracos negros por mera diversão. Esse é o tamanho do Faligar. E sequer isso foi dito, simplesmente mostrou ali. Ele tem uma baita relação com o Thor. A Lady Sif, tão poderosa, tão importante na primeira fase, tão próxima do Thor, da própria mitologia asgardiana nos quadrinhos, simplesmente deu as caras pra dizer pro Thor que o Gorr tinha aparecido. Mais nada, deu as caras pra anunciar o vilão, ponto final, acabou Lady Sif. Um filme cheio de tantas comédias e pontos negativos, o que foi, gente? Aquele Stormbreaker e o Mjolnir com ciúmes um do outro, disputando o amor do Thor. Dois martelos disputando o amor do Thor, quando a moça que tem câncer estava morrendo, o amor do Thor estava indo embora, e nada de mergulhar na profundidade desse drama. Esse cara... Taika Waititi, você fugiu de qual hospício, meu amigo? Aliás, falando sobre esse terceiro arco, esse embate final entre o exército de crianças com os poderes temporários do Thor e a própria poderosa Thor, nós vimos ali que o Mjolnir foi todo reconstruído, né? Para que a Jane Foster pudesse ser digna de empunhá-lo. Ela ataca o Mjolnir contra a Necroespada, e não só o Mjolnir acerta a Necroespada, como a despedaça. E quando o Mjolnir volta para a poderosa Thor, fragmentos da Necroespada se juntam ao Mjolnir. Qual a importância disso para frente também nós vamos ver. Então, tirando aquele começo do Gorr com o ato final, o resto foi praticamente igual à fase 4. Pra mim, desculpem se você tem uma opinião diferente, mas pra mim um desastre. Agora, um filme que no seu geral foi frustrante e decepcionante, não poderia ser diferente com as cenas pós-créditos. Uma primeira cena pós-crédito, aonde nós vimos a Jane chegando em Valhalla como se ela estivesse chegando num circo, né, pra variar, e sendo recebida pelo Heimdall. A gente teve ali um vislumbre de Valhalla, né, como se, né, estamos aqui, oi, seja bem-vinda, Heimdall, não sei o que, vamos lá pra Valhalla. Quer dizer, eu até quero falar um pouco mais sobre essa cena pós-crédito num outro vídeo, pensando numa teoria sobre o Loki, tá? Mas isso vai ser um outro vídeo. Mas uma cena extremamente superficial e mal explorada. A segunda cena pós-crédito foi super curta. Vimos ali então que Thor não conseguiu matar Zeus. Enquanto Zeus se recuperava, Zeus chama seu filho Hércules e o coloca no CM para se vingar de Thor, né? Possivelmente num próximo filme, numa próxima saga. A notícia boa, que eu acredito que seja boa, é que na San Diego Comic Con, agora, dias atrás, Kevin Feige finalmente anunciou as fases 5 e 6 e deu uma data para essa famigerada fase 4 ser extinguida, terminada, graças a Deus, que vai ser com o filme do Pantera Negra. E esse filme, só o trailer foi completamente diferente de tudo o que a gente já assistiu até agora na fase 4. Mas enquanto as fases 5 e 6 não chegam, pode ter certeza. Se você chegou hoje no canal, seja muito bem-vindo e deixa aqui a tua inscrição. Ajuda o canal a crescer, ativa o sininho e também, junto com todo mundo que está desde o começo, deixa o like aqui no vídeo para o YouTube saber que você está curtindo o nosso conteúdo. E daqui para frente agora a gente vai falar muito sobre San Diego Comic Con. Vamos analisar os trailers, os anúncios, né? E vamos trazer para vocês também os vazamentos, as notícias das próximas produções da Marvel, que se Deus quiser vão voltar pro eixo e vão ser tudo aquilo que a gente já assistiu um dia. Beleza? Fique bem, se cuide, até o próximo vídeo. Spótico na área.